Voltamos com o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui a diretora de Educação do SESI em Alagoas, Cristina Suruagi. Nesse momento de educação, nós estamos num momento político nacional em que se discute que educação nós queremos dar para os nossos, né, descendentes, digamos assim. E numa delas, o governo tem sido muito claro que há de se valorizar, aumentar uma educação que forme trabalhadores, que profissionalize. Como o SESI se encontra nesse contexto? Para a gente foi muito salutar e cômodo ver essa necessidade acontecendo de forma geral quando a gente já atua nesse contexto, não é? Nós não podemos nunca, em nenhum país, não é, deixar de lado essa mão de obra qualificada, já atuando e pensando no ensino médio, mas voltado para a área de conhecimento que aquela pessoa tem aptidão, tem mais habilidade, vai ter um desenvolvimento melhor. Cada um busca, como a gente falou desde o início, as ressignificações, né? Imagina o que é você fazer um ensino médio já com um cunho para uma área de vocação educacional, vocação profissional que o aluno vai buscar. Então, é isso que a gente busca. Nas nossas escolas, tanto na parte do ensino médio, que a gente chama de EBEP, né, que é o ensino básico junto com o profissionalizante, ou agora, na Escola Cambona, é uma novidade, dizendo aqui para você, eu acho que muitos poucos sabem disso, nós temos agora um ensino médio diferenciado. A Escola Cambona ia até o ensino fundamental 2, que equivalia ao 9º ano, né? Isso. Hoje nós temos um ensino médio diferenciado. A partir de 2017, a gente começa com um ensino médio diferenciado. O que é isso, Cristina? Um ensino médio diferenciado, já voltado para essas necessidades. A gente já sentia isso fortemente. Você vê, né, em países como os Estados Unidos, por exemplo, onde não necessariamente as pessoas vão para a universidade, tem realmente, não é só a escola que precisa fazer isso, todo um contexto, porque como é que o aluno sai, precisando trabalhar em algum lugar e não tem campo de trabalho para isso. Então, realmente dificulta. Não é o caso, né? A gente sabe que aqui no Brasil precisa ter só mais esse cuidado, é cultural, não é? É preciso que as pessoas deem valor a todas essas partes da educação, não é? Seja ela o ensino técnico, seja ela o ensino superior, seja ele o bacharelado, seja ele o mestrado, ou seja, cada um vai buscar de acordo com as suas aptidões, com as suas vocações e com as suas necessidades. Não necessariamente aquela pessoa, você deve saber muito bem disso, você deve ter na sua família, como todas as outras pessoas que estão nos ouvindo, vocês devem ter pessoas nas suas famílias que têm a titulação de doutorado e você deve ter pessoas na sua família que têm uma titulação menor, né, vamos dizer assim, até o ensino superior ou até o ensino médio, que está se dando muito bem. Não necessariamente uma coisa anda em conjunto, agora, embora todas elas sejam necessárias, né? A atuação em pesquisa, em ciência, trazer desenvolvimento. Então, é isso tudo que a gente busca. E a gente já buscava isso, então quando a gente ouve essas discussões, né, partindo lá no Congresso, algumas modificações, óbvio, tem algumas coisas em que estão falando que a gente não concorda tanto, mas era necessário surgir essa discussão, sim, porque as coisas mudam, como você falou, e na educação a gente não pode ficar achando que os carros sem ar-condicionados, né, os que tinham ar-condicionado é luxo só para alguns, não, isso não existe mais no automóvel, não existe mais na educação, em uma série de serviços, em uma série de situações que são quebras de barreiras, não é? Mas que a cultura precisa muito disso, é cultural, a gente precisa dar valor a essas coisas, sim, porque as pessoas crescem dentro do ambiente em que elas estão mais propícias a atuar da melhor maneira, não é? Eu delego, na verdade, eu acredito, isso é um pensamento, eu acredito que na década de 20, 30, sim, 40, sim, em que todo mundo queria que seu filho virasse doutor. Doutor. Né? Não, meu filho vai ser doutor. Eu não quero que ele seja igual a mim, eu quero que ele seja doutor, eu quero que ele seja, não é? A parte dessa educação profissionalizante não deveria ser acompanhada, de uma certa maneira, de uma valorização de remuneração dessa profissão? Isso, perpassa por uma série de circunstâncias. Nós temos tido uma dificuldade aí que é legal na coisa,
que às vezes o nosso aluno, ele tem chegado para o primeiro ano do ensino médio com 14, 15 anos. Isso é uma realidade. Os meninos não chegam mais com 16, né? Chegam com 14, muitos muito imaturos novos. para escolher. Imagina o que é ele escolher desde então uma área em que ele vá se atuar. Então é por isso que as escolas do SESI têm feito, e por isso que a gente chama de ensino médio diferenciado. A gente vai ter agora estou falando agora porque é em 2017 que a gente inicia com o primeiro ano do ensino médio. Toda uma área de encontro do que é mais próximo da sua área de necessidade de atuação, afim. Então, veja que a gente hoje tem, nos 8º, no 9º ano, vocês devem ter visto alguns acompanhamentos de alguns projetos que a gente costuma chamar, que são valorizados e que foram premiados na educação de Alagoas, onde esses meninos tiveram contato com as mais diversas empresas. Eles foram nas empresas, descobriram problemas, traçaram soluções. As empresas vão até as nossas escolas, ou seja, não existe uma distinção, não tem barreiras. A escola, como a gente costuma chamar, academicamente falando, a academia precisa estar próximo do mercado de trabalho e vice-versa, não é? Porque a gente forma pessoas para isso. Então, quanto mais a gente tenha um retorno dessas empresas, às vezes a gente chega puramente para uma pergunta: quais são as maiores dificuldades suas em contratação? Vocês têm contratação? Quais as maiores necessidades? Qual o campo que está aberto que vocês não conseguem mão de obra qualificada? Só esse tipo de pergunta nos dá uma série de subsídios para que a gente possa atuar na parte diversificada, né? Deixando bem claro isso, que a gente tem uma parte comum onde atua com a parte toda do MEC nos direcionando, né? Nas nossas disciplinas curriculares, como a gente costuma dizer. E a extracurricular, que é essa parte diversificada, é que a gente atua dessa forma. É preciso que a gente esteja muito próximo. A sala de aula não tem mais 4 paredes, a gente não pode ficar restrita àquele ambiente. É impossível hoje a gente não ter um aluno que já chega na sala de aula com um conhecimento muito propício que ele adquire em qualquer lugar, né? A gente hoje costuma dizer assim: a informação está próxima de todos a qualquer instante. Né? Então, para que eu vou para a sala de aula para ouvir a mesma informação que eu consigo, às vezes, num Google simples, né? num game de um computador, o aluno consegue, às vezes, essas informações. O que a gente precisa é tratar essas informações de tal maneira que ele adquira aquilo ali com as significações que eles precisam na área que eles vão atuar. Para isso, vocês precisam transformar professores. Isso, esse é outro principal ponto, Wendel. Você falou agora do nosso grande desafio, né? Professor é uma área que precisa ser de vocação, de paixão e dedicação. A gente bem sabe o trabalho insano que são dos professores. Eu sou professora e posso falar isso com muita propriedade, não é? Mas é preciso que a gente se reinvente. E é preciso que a gente, enquanto professor, também deixe de lado algumas autoridades básicas, né, que são comuns, né, ao professor detentor do conhecimento e o aluno que vai buscar. Isso não acontece mais dessa forma. Os professores precisam estar mais próximos dos seus alunos, sabendo que as informações não estão mais dele, né? A informação está em vários outros, né, ambientes. O aluno busca essa informação, não necessariamente mais no professor. Cristina, e onde é que o professor vai atuar? Atuar direcionando. O que é que você deve fazer com essa informação? Onde é que essa informação vai ser mais, né, prioritária? É um exemplozinho que nem todos os professores vão gostar de ouvir isso, né? Mas eu, como professora, posso dizer sim. A gente está meio que ali para dizer ao nosso aluno, vou dar um exemplo e uma analogia, né, bem simples, né? No supermercado, você tem produtos na prateleira de cima, produtos na prateleira de baixo, na última prateleira e outros lá. O professor tem que deixar isso aí meio à margem. Olha, você tem essas informações que podem ficar lá no final da prateleira. Mas essas informações aqui precisam estar ao alcance dos seus olhos. Essas são importantes, essas a gente vai trabalhar de uma outra maneira. Então, fazendo uma analogia, a gente vai simplesmente atuar para que o aluno busque aquele conhecimento. É como a gente costuma dizer, um autoconhecimento. O aluno hoje chega com algumas dificuldades, sim, né? Aí você vai me dizer: Cristina, está tudo melhor? E as dificuldades na escrita, na leitura, no conhecimento de matemática lógico, sim, tem grandes dificuldades e a gente precisa direcionar isso da melhor forma possível. Sendo provocativo mais uma vez, imaginando que esse professor é uma pessoa que pode auxiliar a escolher as mercadorias. Isso, né? isso. Você tem
no caso de um feijão, você tem feijão preto, tem feijão branco, tem feijão carioca, tem todo tipo de feijão. Isso. O professor pode dizer qual ele prefere? Você vai fazer o seguinte, vai depender do que você vai utilizar. O professor pode até dizer, olha, para a sua feijoada, o melhor talvez seja o feijão preto, sim. Porque o feijão preto vai ter isso, aquilo e aquilo outro e vai dar todas as orientações necessárias. Mas se você está precisando de um feijão simples para o dia a dia, né, para uma comida básica, você pode e deve utilizar isso, custo-benefício. E aí você começa a atuar das mais diversas formas, não é? Não necessariamente dizer o que você precisa ou o que você consome ou qual é o que você usa, mas para aquele que serve para a sua necessidade. Esse é o nosso trabalho. Obviamente, a gente deixa transparecer quais são as nossas particularidades, as nossas preferências. Mas a gente não pode esquecer de atuar fazendo aquele aluno conhecer o que vai ser melhor para o que ele quer usar. O feijão preto é bom, tanto quanto o feijão branco, mas depende do que vai ser utilizado, de que forma ele vai ser utilizado. Né? Resgatando um pouco daquela questão dos serviços, que tipos de serviços chegam mais a esse filho do trabalhador, a esse membro da comunidade? Que tipos de serviços mais chegam nesse sentido, oferecidos pelo SESI? Tá, você fala sem ser na educação, sem ser na educação. Como um todo, não é? Isso. Da parte da saúde. Tá. Além dessa parte do trabalhador específica que a gente falou, né, da comunidade, que atua com os atendimentos, os exames, as consultas, essa parte, né, psicossocial. Tem a parte das empresas, que chega através de educação corporativa, por exemplo. Nós temos um setor específico para isso. As empresas a gente sabe que os trabalhadores das empresas precisam se capacitar o tempo inteiro, não necessariamente num curso duradouro, longo, mas com a educação corporativa a gente consegue traçar, de acordo com a necessidade daquela empresa, daquela indústria, alguns campos de trabalho, de atuação, de capacitação para que aqueles trabalhadores possam crescer e se desenvolver, não é? Então, esse é um trabalho que é feito também por nós, não é? Através da educação corporativa. Tem toda essa parte do absenteísmo, não é? Para que a gente possa trabalhar de forma que o trabalhador tenha, né, a possibilidade de atuar sem as ausências, sem as faltas, porque está sendo tratado, trabalhado, analisado. Então, assim, tem uma gama, né, uma diversidade de serviços acontecendo também diretamente para a indústria. A educação de jovens e adultos é outro ponto. A gente tem também as indústrias do conhecimento acontecendo nos municípios, né? Na verdade, a atuação é mais do município do que propriamente do SESI. A gente deixa toda a indústria do conhecimento pronta, a gestão é do município com a atuação do SESI. Como é que acontece isso, né? Veja, uma indústria do conhecimento num determinado município aqui de Alagoas, a gente entrega ela toda formada, uma videoteca, gibiteca, atende tanto aos alunos das escolas, como também tem um espaço de informática, de computadores, para que a gente possa fazer cursos para os trabalhadores daquela localidade. Isso está só em Maceió? Não. Hoje nós temos indústria do conhecimento. Aliás, eu acho que Alagoas é o estado que mais tem indústrias de conhecimento no Brasil inteiro. Nós hoje temos, se não me falha a memória, 43 indústrias do conhecimento inauguradas, entregues à população nos municípios, dos mais longínquos. O último que nós entregamos foi em dezembro agora, em Porto de Pedras, não é? Então, você tem das mais diversas municípios com uma indústria do conhecimento. Aí você vai dizer assim, Cristina, todas estão funcionando fortemente? Não. Como a gente diz, né? É de uma gestão do município, a gente atua em conjunto, mas a gente dá todo o norte e a diretriz. Nesses cursos, por exemplo, eles chegam e dizem assim, olha, a nossa necessidade aqui no município de Porto de Pedras é para um curso voltado, onde é que tem indústria ali em Porto de Pedras? Não. A gente vai ter que formar com um novo olhar. É completamente diferente de você ter isso no município de Arapiraca, de São Miguel dos Campos, onde tem as usinas, onde tem... Né? Então, são outros tipos de cursos, outros tipos de serviços. Mas a gente forma, a gente capacita, a gente, né, dá a chancela do diploma, do certificado, enfim, dos cursos, mas o município também precisa atuar, porque essas indústrias do conhecimento são de gestão
totalmente do município, com a gente dando todo o apoio, todo o suporte, e também pode atuar, obviamente, atendendo aos alunos das escolas. Inclusive, é uma das exigências, que a localização onde ela esteja seja próxima a uma escola, para que o aluno possa ir lá e utilizar-se dos serviços de biblioteca, videotecas. O importante é dar acesso. Dar acesso. É isso que a gente tem feito. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, vamos falar mais sobre essa parte de educação daqui do SESI de Alagoas. Voltamos já.